Hoje a nossa aula é sobre bases. E a primeira coisa que se fala em bases é que elas são substâncias iônicas. Observe, nós tínhamos estudado ácido, que eram substâncias covalentes moleculares. E agora nós vamos estudar as bases, que são substâncias iônicas. Toda substância iônica é sólida, portanto, eu dizer que ela é iônica e que ela é sólida é uma redundância. Toda substância iônica é uma substância sólida. Uma característica das bases é a sua formulação. O cátion, ele sempre vem de um metal. E ele pode ter uma valência que pode ser mais 1, mais 2, mais 3 ou até mais 4. Vai estar ligado a uma hidroxila, antigo nome oxidrila, formadora de base hidróxido. Quando eu vou montar a fórmula, eu penso, o cátion é mais X e a hidroxila é menos 1. E eu tenho que fazer tesourinha. Eu vou pegar essa carga, esse valor, e ele vai passar para cá. Então eu vou ter a quantidade de hidroxilas na fórmula de uma base, é sempre a valência, é sempre o NOx do metal. Observe aqui eu tenho uma monobase. Olha a classificação, quantas hidroxilas tem aqui? Só uma. Por que tem só uma? Porque o sódio é mais 1. Olha para essa fórmula, eu tenho uma dibase. Observe, por que 2 hidroxilas? Porque o cálcio é mais 2. E aqui eu tenho uma tribase, porque o alumínio vale mais 3. Um segundo critério de classificação das minhas bases é quanto à força. E por que elas são substâncias sólidas? A força está relacionada à solubilidade. Quanto mais solúvel, mais hidroxila ela larga na água. E quanto mais hidroxila ela largar na água, maior será o seu pH. Ou seja, mais fortes serão as características básicas. Ora, as bases que são fortes, portanto, são as bases solúveis em água. E essas bases são exclusivamente as bases dos elementos do grupo 1. NaOH é uma monobase, é uma base forte e é uma base solúvel em água. Isso é uma característica da soda cáustica, desta substância, ser forte e solúvel em água. As bases que são chamadas de moderadas são aquelas que são classificadas como parcialmente solúveis em água. E essas bases são as bases do grupo 2. Portanto, o hidróxido de cálcio, a cal hidratada, é uma base moderada e é uma base parcialmente solúvel em água. Sempre em água, porque o único líquido capaz de solubilizar uma substância iônica é a água. Todas as demais bases serão classificadas como fracas e insolúveis. Então, quais são as bases fracas e insolúveis? Todas aquelas que não levarem a palavra alcalino no nome. Forte e solúvel, de metais alcalinos. Moderadas e parcialmente solúveis, de metais alcalinos terrosos. As demais, transição, ou do grupo 13, 14, são bases fracas e insolúvel. Portanto, o hidróxido alumínio é uma base fraca e insolúvel em água. Esse critério de classificação é um critério bem importante. Volta e meia cai uma questão na prova da URGS onde aparece uma base. Ele diz, essa base é insolúvel em água. E vocês têm que olhar na tabela periódica para saber. Ok? Nós agora, feita essa classificação das bases, que isso aqui tudo é uma classificação, nós vamos discutir o critério de nomenclatura. Como se dá nome a uma base. O critério de nomenclatura das bases vai depender desse cátion. Nós vamos dividi-la em 2 grupos. Quando esse cátion tem NOx fixo ou quando o NOx do cátion é variado. Então eu vou dividir esse meu quadro ao meio. A primeira parte é para quando o meu metal tem
NOx fixo e o que eu faço para dar nome e os exemplos. E a segunda parte é quando o meu elemento tem NOx variado. Como é que nós vamos saber quais são os metais que têm NOx fixo? Ora, a gente já decorou na aula de NOx. São eles os elementos do grupo 1 mais 1, os elementos do grupo 2 mais 2, os elementos do grupo 3 e o alumínio aqui a milhão mais 3, a prata, o zinco e o cádmio como mais 1 e mais 2. Esses são os metais que têm NOx fixo. Então quem são os variados? O resto. Todos os demais metais vão ter mais de um estado de oxidação. Na hora de dar o nome aqui, eu vou usar a palavra hidróxido, de parará, e no parará vai o nome do meu metal. Quando o NOx é variado, eu vou usar a palavra hidróxido, de o nome do metal, seguido de um número romano. E este número romano é obrigatoriamente igual ao NOx do metal. Eu vou pôr uma monobase aqui e vou colocar uma monobase aqui. Eu vou colocar aqui uma dibase e vou colocar aqui uma dibase. E agora eu vou colocar uma tribase deste lado e vou colocar uma tribase deste. Observe, sódio, cálcio e alumínio, grupo 1, 2 e 13, NOx fixo. Cobre, cobalto e ferro tem NOx variado, que são metais de transição. Eu vou ter que colocar número romano aqui e lá eu estou proibida. Quando eu vou dar o nome, eu vou lá e digo assim, hidróxido de sódio. Quando eu vou dar o nome, eu digo hidróxido de cobre. O 1 é obrigatório. Por quê? Porque existe outro estado de oxidação para o cobre, que não seja 1. Eu vou lá e chamo hidróxido de cálcio. Ponto final. Eu vou lá e chamo hidróxido de cobalto 2. Eu tenho que dizer que o cobalto é 2, porque o cobalto também pode ser 3. Então eu tenho que dizer que o cobalto que está ali. E aqui eu vou chamar de hidróxido de alumínio. E aqui eu vou chamar de hidróxido de ferro 3. Essa nomenclatura é a nomenclatura moderna, é a regra atual de nomenclatura dada pela IUPAC. Só que existe uma nomenclatura antiga que bastante utilizada para os metais de transição e que a URGS e a PUC ainda pedem para o caso de um metal ser o ferro ou o cobre. Gente, é uma sacanagem pedir isso, mas ainda cai. Observe, quando o ferro tem NOx, deixa eu botar ele já com NOx. Quando o ferro é mais 2, o que a IUPAC manda? Eu chamar de ferro 2. Quando o ferro é mais 3, eu chamar de ferro 3. Como era antigamente? Chamava-se de menor oso, ferroso, maior ico, férrico. Por exemplo, isto aqui antigamente chamava-se hidróxido férrico, porque o ferro mais 3 é o ferro ico. Não é mais para usar isso, mas ainda usa. Vou pôr o cobre aqui também, porque é outro que eles também gostam. Observe como funciona com o cobre. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Pela IUPAC, cobre 1. Regra antiga, cuproso. Pela
antiga, cúprico. Se aparecer esse zoso e ico nos metais, estranho, porque não deveria. O ferro é o que a URGS gosta, o cobre é o que a PUC gosta. Para fechar bases, falta só um único papo, que é uma base exceção. Esta base exceção é a única base que não é uma substância iônica. Observe, NH3 é um gás altamente solúvel em água que estabelece uma reação onde ela se converte numa base. Só que a amônia é uma substância molecular. A amônia é uma substância molecular que, ao reagir com água, vai gerar uma base chamada hidróxido de amônio, bastante conhecida com o nome de amoníaco. Esta base é uma grande exceção. Primeiro lugar, ela é covalente, a única base que é covalente. Em segundo lugar, ela é volátil. Uma base volátil é uma base que evapora fácil. Em terceiro lugar, ela é fraca e solúvel em água. Na realidade, esse solúvel em água, gente, é forçando a barra, né? Não é que ela seja solúvel em água, ela só existe em água. O hidróxido amônio só existe se eu tiver um meio aquoso. Se não tiver água, eu tenho gás amônia. E não tenho o hidróxido amônio, este meio aquoso. Isso é base. Aguarde a próxima aula, que é uma aula sobre sais.